Olá, seja bem-vindo ao programa Em Pauta desta semana, onde vamos abordar a aproximação do mercado de trabalho à formação dos alunos dentro de uma universidade. As metodologias ativas estão cada vez mais presentes nos cursos de graduação do ensino superior. E para falarmos sobre esse assunto, eu convidei aqui a Cristiane Ramos Vieira, professora do curso de Pedagogia da Universidade Fevale, e o Felipe Menezes, coordenador do curso de Engenharia de Produção também da Universidade Fevale. Começo com o Felipe. Felipe, essa é a tendência atual do ensino superior, aproximar o mercado de trabalho de dentro da sala de aula, e o que isso acaba beneficiando na formação desses alunos? Bom, eu acredito sim que é a tendência hoje, né? Inclusive é uma exigência que se tem para o ensino superior de que se traga essas metodologias para dentro da sala de aula. E eu posso falar um pouco da experiência, né, que eu tenho tido com os alunos em algumas disciplinas específicas, especificamente uma chamada projeto de fábrica, onde os alunos eles precisam aprender a projetar uma fábrica. Nesse projeto dessa fábrica, dentro da disciplina, a gente pensou, usando as metodologias ativas que se usa bastante aqui na Fevale, em como abordar isso de uma maneira bem prática, né? Então, eu, juntamente com outro professor, que é o Ariel Possebon, nós desenvolvemos que os alunos eles deveriam construir uma fábrica quase que de verdade. Então, utilizando uma oficina que a gente tem aqui na Fevale, os alunos eles são desafiados a utilizando resíduo de madeira, produzir alguns produtos e depois a gente acaba fazendo uma doação desses produtos. Nesse processo todo, os alunos passam por todas as etapas como se eles tivessem que estar projetando uma fábrica na vida real. E isso eles conseguem relacionar muito com o dia a dia deles, até porque é bem característico da engenharia de produção dos alunos já estarem no mercado de trabalho. Uhum. Então acontece uma troca bem interessante, onde eles estão ali aplicando coisas que a gente está discutindo na teoria, que eles já viram em outras disciplinas ou até dentro dessa mesma, e ao mesmo tempo eles trazem experiências que eles já têm no mercado de trabalho para dentro da disciplina e levam as que eles estão tendo aqui dentro da disciplina para o mercado de trabalho. Essa troca é muito relevante e é justamente também o que o mercado busca hoje, que dentro do ensino se aborde características aplicadas, práticas que se acontecem dentro das empresas, né? Certo. O mercado ele exige, pelo menos, que o aluno chegue pronto para aprender o que o mercado vai ensinar, né? Na verdade, o mercado tem essa visão da universidade. A universidade prepara o aluno para o mercado de trabalho. E trazer esse mercado, professora, falando agora com a Cristiane, trazer esse mercado para dentro da universidade facilita ainda mais a inserção, né, na pós-formação, depois que o aluno termina a sua graduação, é mais fácil para ele conseguir um emprego, e não está fácil da gente conseguir um emprego aí fora depois de se formar. Eu acho que não só facilita a inserção dele, como esse trabalho com as metodologias ativas, como ela envolve a participação efetiva desse aluno em sala de aula, né, dessas práticas, o aluno também, ele se descobre como um produtor de conhecimento, né, quer dizer, ele com auxílio do professor, ele produz conhecimento em sala de aula, ele também desenvolve as questões relacionadas à autonomia, que são coisas muito importantes para ele depois no mercado de trabalho, né? Ali no convívio do seu trabalho, as questões relacionadas à autonomia, ser autônomo, a proatividade, tudo isso vai ser importante para que ele não só permaneça no seu trabalho, mas que ele possa, através, né, dessas práticas que ele vai ter junto aos colegas, junto à sua coordenação, inclusive ser propositor de outras experiências dentro do espaço dele de trabalho. Certo. Como é que vocês enxergam, existe alguma mudança comportamental por parte dos alunos quando eles recebem essas metodologias ativas? Modifica alguma coisa dentro de sala de aula? Eles se interessam mais pelo curso? Eu vou usar até um exemplo para mostrar isso. Por exemplo, dentro dessa disciplina de projeto de fábrica, a gente praticamente não tem aula expositiva, aquela que o professor lá vai para frente do quadro e fica explicando alguma teoria, algum conceito, alguma coisa que o aluno precisa saber. Porque muita coisa ele já vem de outras disciplinas que ele já teve esse aprendizado. Então, no desenvolver da disciplina, a gente desenvolveu todo um conteúdo teórico que fica disponível na nossa plataforma, no nosso ambiente virtual, né? Onde o aluno ele tem acesso, então ele vai buscar na medida que ele precisa. Então, usa a questão da autonomia. E hoje em dia, a velocidade da informação no mundo que a gente vive ela é muito grande, né? A gente
O aluno ele fica 5 anos estudando curso de graduação, quando passou esses 5 anos, já está velho. Já tá velho, já tem muita coisa nova. Então ele tem que aprender a buscar essa informação sozinho, que é o que se espera dentro da indústria, dentro das empresas. E essa questão de ele ter que gerenciar seu tempo, ter a autonomia, a sua busca, né? É o também que se espera dentro das empresas. Então, por exemplo, na disciplina, a gente tem algumas atividades que têm prazo, mas a forma como eles vão executar aquilo é a autonomia deles. A gente fica lá para cobrar o prazo e a atividade realizada. Então, tem alguns grupos que se organizam de uma forma, outros de outra, então eles desenvolvem isso, que é muito importante também para dentro das empresas. Esse balanceamento vocês enxergam como fundamental? Teoria e prática caminhando lado a lado. Existem 3 coisas assim que são, digamos, conceitos básicos, né, para se trabalhar com as metodologias ativas, e são habilidades que a gente desenvolve quando tem essa prática em sala de aula. Uma é a empatia, né, a outra é a colaboração e a outra são as questões relacionadas à experiência. Então, a empatia, ela dá conta do relacionamento interpessoal, importantíssimo para o mercado de trabalho, né? A colaboração, né? Desenvolver a colaboração, ser colaborativo, conseguir escutar o outro, entender o que ele está dizendo, dar espaço para que ele fale e vice-versa. E a questão da experimentação tem tudo a ver com isso que o Felipe estava dizendo, né? Que é o que ele aplica na disciplina dele, que é a prática, né? O entendimento prático, a experimentação mesmo sobre uma teoria, como você está dizendo, sobre um conhecimento, sobre um conteúdo. Então, imagina bem, só esses 3 conceitos, né, já são importantíssimos, não só para ele como sujeito, né, na sua relação com a vida, com as pessoas, mas no mercado de trabalho, então, importantíssimo. Certo. Eu vou agora uma dúvida pessoal. Nós temos cursos, por exemplo, no caso da engenharia, né, onde se consegue talvez colocar mais facilmente dentro de sala de aula em prática o que vai ser visto no mercado de trabalho. O próprio jornalismo, você consegue trabalhar, por exemplo, como fazemos aqui na televisão, o jornal, o rádio. Todos os cursos hoje existentes, por exemplo, na Fevale, permitem esse tipo de atividade? Eu acho que vai para além de um curso, né? Na realidade, são espaços de prática de sala de aula, né? Espaços de produção de conhecimento. Onde se caracteriza um espaço de produção de conhecimento, tem sim a oportunidade da gente experimentar outras práticas, outras estratégias de ensino, e isso pode ser dentro de um curso de graduação, isso pode ser dentro da pós-graduação, no ensino, na pesquisa e na extensão. Na realidade, onde a gente, falando do ensino superior, né, especificamente, mas onde a gente tem uma prática de sala de aula, onde a gente tem um grupo de alunos e professores, né, um professor ou mais professores, nós podemos sim ter esse tipo de prática. Podemos experimentar sim esse tipo de prática. Certo. Só para a gente explicar e definir melhor para o telespectador, né? Metodologia ativa. De que forma a gente pode definir essa expressão? As metodologias ativas, na realidade, dão conta de todas as práticas, né, em sala de aula e que tenha a efetiva participação do aluno, né? Trazendo de novo os conceitos da empatia, da colaboração e da experimentação. Então, no momento que o aluno ele é submetido a uma outra forma de pensar, a gente entende hoje que o sujeito ele tem diferentes formas de aprender. Eu posso aprender de uma forma, com um ritmo, com um tempo. O Felipe pode ter uma outra forma de aprender, um outro tempo, tu também, né? Pode ter um outro movimento de aprendizado. Então, entendendo isso, a gente precisa também trazer outras formas de ensinar, né? E essas outras formas de ensinar é que norteiam, então, as práticas de metodologias ativas. São práticas em que o aluno, ele participa, ele colabora, ele experimenta, né? Toda essa dinâmica de sala de aula, obviamente, sempre baseado nos conteúdos, né? Na teoria, como tu dissesse, que são inerentes a todos os cursos, a todas as disciplinas. Vocês acreditam que... Quer falar? Quer complementar? Sim, eu gostaria. Nesse sentido é importante que o professor ele consiga entender e respeitar essas diferentes formas de aprendizagem do aluno. O que às vezes para o professor é um negócio meio complicado, né? Por exemplo, normalmente esses trabalhos, por ter que ser colaborativos, atividades são realizadas em grupos com muita participação do aluno.
E cada componente do grupo, ele tem uma participação diferente. Ele traz aquilo que ele já tem uma habilidade natural, que ele já conhece, ele trata com mais afinco, enquanto que o outro vai tratar outra coisa. E o professor, ele tem que ter um exercício de não querer exigir que todos tenham o mesmo desempenho em todas as atividades que são propostas, né? Então, esse discernimento do professor de que os alunos, eles têm experiências prévias diferentes, eles têm velocidade diferente, eles têm momentos, né? Tem o dia que o cara tá bom da cabeça, tem o dia que não tá. Então, então às vezes, tu pega, por exemplo, nessa experiência que a gente tem, que a gente está falando aqui do projeto de fábrica, tem dias momentos que tu percebe que o grupo não está andando e o outro está aqui e aí inverte, daqui a pouco o cara começa a trabalhar. Então, o professor, ele acaba sendo muito mais um orientador, um tutor para gerenciar isso do que efetivamente um professor em si, né? Certo. E hoje, dentro da Fevale, eu posso te dizer que nós temos em muitos cursos, né? Na realidade, em todos os nossos institutos, nós temos a efetiva participação dos alunos em várias disciplinas, né? Então, de uma forma ou de outra, a universidade, ela está praticando, né? Às vezes em pequenos projetos, às vezes em atividades interdisciplinares organizadas por grupos de professores, outra vez maior, né? Outras vezes maior, como foi o caso, por exemplo, da disciplina do Felipe, em que teve não só toda essa questão relacionada às metodologias ativas, como teve também um cunho social, né? Na entrega dos presentes para essas crianças. Mas hoje a gente está tratando e está trazendo a fábrica de brinquedos, mas nós temos vários projetos, vários professores que têm projetos muito bacanas e muito interessantes nesse sentido. Certo, a gente fala bastante, né, estávamos falando bastante sobre os benefícios para o aluno e era justamente nesse sentido, vocês tocaram na palavra, o professor tem que também aprender a lidar com o aluno, porque cada um tem seu tempo. O que muda, por exemplo, na profissão de vocês, né, na atuação de vocês, não só relacionado a, claro, lidar com o timing de cada um, mas o que muda, né, do professor deixar simplesmente aquela aula padrão, né, como é que é esse aprendizado para vocês também, porque é uma maneira diferente de se lecionar, né? Eu diria que seria muito mais cômodo continuar com a aula expositiva, porque a gente, como professor, já tem montado os seus slides, o PowerPoint, e continuar fazendo daquela forma. Eu acho que a grande mudança, no meu ponto de vista, é entender que o professor, que o que vale hoje não é mais tu ter o conhecimento, e tu saber o que fazer com ele. Né? Porque hoje o conhecimento está disponível, tá? Tu entra, o professor está dando aula, ele fala uma palavra, fala alguma coisa, o aluno ele está lá no Google confirmando se está certo ou não. Quer dizer, a informação está ali. Questiona em sala ele de questiona, aula. Né? Se tu lembrasse, eu me lembro uma vez, eu estava falando de Toyota, a fábrica da Toyota eu fui pensar onde é que era do Brasil, o aluno gritou que é em Indaiatuba, porque ele já tinha olhado no Google. Então, a velocidade é muito rápida. E aí o professor, ele não é mais o cara que detém o conhecimento, eu vou te passar o conhecimento. Ele é o facilitador. Porque assim como a informação está disponível, tem muita informação boa e tem muita informação ruim. Então, acho que parte do professor... Que vem errada. Então, parte do professor, ele ajudar o aluno a selecionar, orientar e ajudar a saber, ele saber para que ele usa cada uma dessas coisas. O que está disponível, para que serve, qual é a melhor maneira de usar, como é que se aplica, e isso já é mais difícil. Eu acho que esse passa a ser o papel do professor, e isso é mais difícil, né? Porque não é aquela aula cômoda de tu pegar e passar os slides e transferir o teu conhecimento. Não é numa direção só, é nas duas direções. O aluno traz as suas dificuldades, o professor devolve, vem, é uma troca, né? Você quer falar sobre isso? Bom, eu acho que assim, o primeiro grande desafio é a gente ter o entendimento de que os sujeitos são diferentes, né? E como são diferentes, aprendem de formas diferentes, fazem coisas diferentes, né? E entender então esse espaço de diversidade. Então, a partir daí, entendendo que, bom, se eu trabalho com os meus alunos na apropriação de conhecimento, como o Felipe disse, o conhecimento hoje, a informação, ela é de acesso a todos, né? Trabalhar com essa informação e produzir conhecimento em cima dela é que é hoje o nosso grande desafio como professores, né? E como ele é um movimento que acontece dos dois, né? Das duas partes, né? Eu como professor tanto ensino como também aprendo, o professor em
em sala de aula precisa, então, aceitar esse desafio, né, que é imposto agora, na realidade, há bastante tempo. Nós já temos um cenário na área da educação que nos direciona isso, né, essa prática mais colaborativa, a uma aula mais dinâmica. E, bom, esse é o nosso desafio porque é a nossa escolha, né? Nós somos professores. Então, isso é inerente à nossa profissão e à nossa prática. Tá certo. Cristiane e Felipe, vou pedir um tempo para vocês, que nosso tempo nesse primeiro bloco já se esgotou. A gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouco a gente volta discutindo sobre as metodologias ativas e sobre essa aproximação do mercado de trabalho para dentro das salas de aula na formação dos estudantes. A gente volta daqui a pouco, não sai daí.